Olá e bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais centrais e, honestamente, mais difíceis da teologia cristã, a expiação. Um tema denso, né? Muito. E a nossa base para essa exploração é o capítulo sobre o assunto no livro Teologia Sistemática, de Hodman Williams. Uma fonte bem completa. Sim, e a nossa missão aqui é tentar entender como essa doutrina busca resolver um problema que parece impossível. Um conflito que acontece não só entre Deus e a humanidade, mas, dentro da própria natureza de Deus. É um drama cósmico, na verdade. Exato. E para começar, a palavra em inglês para isso, atonement, já dá uma pista, né? A análise de Williams mostra que a palavra originalmente era at-one-ment. At-one-ment. Que significa literalmente estar em unidade ou tornar-se um. Então, a ideia principal não é sobre castigo, mas sobre reconectar o que foi quebrado. É reconciliação. Exatamente. No fim das contas, a expiação é a história de uma reconciliação. A separação, no contexto teológico, foi causada pelo pecado, e a expiação seria o caminho que o próprio Deus criou para restaurar essa unidade. Certo. A passagem que o material usa como pilar é a de 2 Coríntios 5,19. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Tudo gira em torno desta ação, reconciliar consigo. Ok. Mas para entender a solução, a gente precisa ter uma dimensão real do problema. E é aqui que a coisa fica complexa. Fica mesmo. A análise divide o problema em dois lados de uma mesma moeda. De um lado, a natureza de Deus, do outro, a condição da humanidade. E esses dois lados parecem se repelir. Vamos começar pela natureza de Deus, então. A primeira característica é a que talvez seja mais familiar para todo mundo. Um Deus de amor, de misericórdia. Sim. O texto nos lembra do cuidado de Deus com Adão e Eva, mesmo depois da queda, sabe? Vestindo-os com peles. Ou daquela famosa declaração em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. É um amor que age, que busca. Até aí tudo bem. Um Deus de amor quer se reconciliar. Parece simples. Mas aí vem o outro lado da moeda. E que lado? O que é fascinante aqui é o contraponto. Esse mesmo Deus é descrito como sendo de absoluta santidade e justiça. Para ele, o mal não é só algo a ser evitado, é intolerável. Intolerável. A fonte cita o profeta Abacuque, que diz que os olhos de Deus são tão puros que não suportam ver o mal. A partir dessa lógica, o que a Bíblia chama de ira de Deus não é um ataque de raiva como a nossa. Como assim? Pense na ira de Deus não como uma emoção instável, sabe? Mas como uma reação química inevitável. Uma reação química. A santidade de Deus seria como o fogo e o pecado como um material inflamável. Quando os dois se encontram, a ira é a combustão que acontece. Não é algo pessoal ou vingativo, mas uma consequência da natureza das coisas. Uma reação fundamental da santidade ao mal. Nossa, então o dilema não é só entre Deus e a humanidade. É um conflito dentro do próprio caráter de Deus. Exatamente. O amor quer se aproximar, mas a justiça exige uma reação àquilo que causou a separação. É um drama cósmico interno. Isso muda tudo. Muda completamente. E esse drama se intensifica quando a gente olha para outra parte do problema, a condição humana. A análise aqui é bem pessimista, se desdobrando em 3 estágios. A humanidade é pecadora, culpada e está em escravidão. Culpado vai além do ato, é carregar o peso da condenação, que, segundo essa visão, merece a punição da morte, física e espiritual. Mas essa terceira, em escravidão, essa parece a pior de todas. E Porque ela descreve uma condição de impotência. A humanidade não só está no buraco, como não consegue sair dele por conta própria. está presa. Está presa numa teia dominada pelo pecado e sujeita a uma força antagônica, que a Bíblia chama de Satanás, o príncipe deste mundo. A situação descrita é de um beco sem saída total. Ok, o cenário está montado.
De um lado, um Deus que ama, mas que, por sua santidade, não pode simplesmente ignorar o mal. Exato. Do outro, uma humanidade incapaz de se salvar. Qualquer solução teria que ser Extraordinária. vindo de fora desse impasse. E é aí que entra a cruz. Precisamente. A solução proposta é a morte de Jesus Cristo, e o conceito central para a gente entender essa morte é o de sacrifício. Sacrifício. A lógica é que, como ele é descrito como alguém sem pecado, sua morte não foi uma consequência natural dos seus próprios erros. Foi uma morte pelos nossos pecados. A imagem usada é a do Cordeiro de Deus, uma referência direta aos sacrifícios do Antigo Testamento. Aqueles que eram feitos para cobrir as faltas do povo, né? Isso, exatamente. Mas o que torna esse sacrifício diferente dos outros? Bom, a análise destaca 3 pontos cruciais. Primeiro, ele foi realizado uma vez por todas. Não precisa ser repetido, como os sacrifícios de animais. Certo, uma vez só. Segundo, foi um sacrifício de si mesmo. Cristo é, ao mesmo tempo, quem oferece e a própria oferta. E terceiro, foi um sacrifício sem mancha, ou seja, perfeito, o que o tornaria aceitável para cumprir a exigência de uma justiça perfeita. Entendi. O método foi o sacrifício, um ato único e perfeito. Mas o que aconteceu dentro desse ato? Qual foi o mecanismo, por assim dizer, que fez a reconciliação acontecer? É aí que a teologia mergulha a fundo. O processo é descrito em 3 movimentos. O primeiro é a identificação. Identificação. A ideia de que Cristo se identificou de forma tão profunda com a condição humana que o texto bíblico usa uma linguagem chocante. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Nossa, Note que não diz que ele se tornou um pecador, mas a própria encarnação do pecado. Ele se coloca no nosso lugar. É o que os teólogos chamam de sacrifício vicário, ou substitutivo. certo, ele assume o nosso lugar. E o segundo movimento seria a sujeição. Isso quer dizer que ele não só se vestiu com a nossa condição, mas também recebeu a consequência dela. Exatamente. Aquela combustão da santidade de Deus contra o mal, a ira que a gente mencionou, teria sido direcionada a ele. Uau! E o clímax desse momento seria o grito na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Nessa visão, não é o grito de dúvida, mas a expressão máxima da experiência de separação de Deus, que era a consequência final do pecado. Ele não só assume o lugar, mas recebe a sentença. Isso, é a punição vicária. Peraí, eu consigo ver como alguém ouvindo isso poderia achar a ideia de punição vicária um pouco injusta. Quer dizer, por que uma pessoa inocente pagaria pelo erro de outra? Parece um problema ético. Como a teologia cristã clássica responde a essa objeção? Essa é talvez a maior barreira para a mente moderna entender essa doutrina. É uma pergunta excelente. Sim, A resposta teológica clássica não vê isso como uma simples transferência de culpa para um bode expiatório qualquer. Argumenta-se que, como Cristo é também divino, parte da própria Trindade, não se trata de Deus punindo um terceiro inocente. É o próprio Deus, na pessoa do Filho, absorvendo em si mesmo o custo da sua própria justiça. É a única forma de o amor e a justiça, que estavam em conflito, serem ambos plenamente satisfeitos no mesmo ato. então o amor perdoa. E a justiça é cumprida, mas o custo é pago pelo próprio juiz. Uau! Isso é denso e nos leva ao terceiro movimento, que é a consequência de tudo isso, a libertação. Exato. Se os 2 primeiros movimentos foram sobre assumir o problema, este é sobre a solução final, a libertação. A análise usa 2 palavras-chave aqui, resgate e redenção. Que parecem sinônimos, né? Mas imagino que não sejam. Não são. Há uma nuance. Pense que alguém está na prisão. O resgate é o dinheiro que se paga para abrir a cela. É o preço. O que é o pagamento? A redenção é o ato de tirar a pessoa de lá, rasgar o mandado de prisão e declará-la livre. Um é o meio, o outro é o resultado final, a liberdade. Entendi. E essa liberdade, segundo a fonte,
quebra as correntes da escravidão que a gente mencionou, o poder de Satanás, o medo da morte e o que o apóstolo Paulo chama de maldição da lei, a condenação por não conseguir cumprir os padrões de Deus. É um evento tão multifacetado que é natural que as pessoas tenham tentado explicá-lo de maneiras diferentes ao longo dos séculos, certo? Imagino que não exista uma única fórmula para descrever tudo isso. Exatamente. E isso nos leva às chamadas teorias da expiação. Elas não são doutrinas diferentes, mas tipo modelos ou metáforas que diferentes épocas criaram para tentar entender o mecanismo da cruz. Interessante. O texto destaca 3 principais, e é fascinante notar como cada teoria reflete a mentalidade de sua época. Conte-me sobre a primeira. A primeira é a teoria do resgate a Satanás. É uma visão muito antiga dos primeiros séculos da Igreja. Ela tem um quê de conto de fadas, sombrio, quase mitológico. Como assim? A ideia era que a humanidade era prisioneira do diabo e a morte de Cristo foi o preço do resgate pago a ele para nos libertar. Quase uma transação cósmica com o vilão da história. Nossa, bem diferente. E a segunda? A segunda é a teoria da satisfação a Deus, que se tornou dominante na Idade Média com pensadores como Anselmo e, mais tarde, os reformadores como Calvino. Essa superlógica quase jurídica, bem a cara da escolástica medieval. O foco muda completamente, então. Totalmente. Aqui, o problema não é uma dívida com o diabo, mas uma ofensa à honra e à justiça de Deus. A morte de Cristo, então, satisfaz essa justiça ofendida, permitindo que o perdão seja concedido sem que Deus comprometa sua própria santidade. Faz sentido dentro dessa lógica. E a terceira teoria parece ser bem diferente das outras duas. Completamente. É a teoria da influência moral, de pensadores como Abelardo. Essa visão soa muito mais moderna, focada em psicologia e transformação pessoal. Ela argumenta que a cruz não foi um pagamento a ninguém, nem a Satanás, nem a Deus. Em vez disso, foi a maior demonstração possível do amor de Deus pela humanidade. O objetivo desse ato de amor sacrificial seria tocar nossos corações, nos influenciar a nos arrependermos e a amarmos a Deus em troca. Espera aí. Essa terceira teoria da influência moral parece anular as outras duas. Se a cruz foi só uma demonstração de amor para nos inspirar, onde fica toda aquela tensão da justiça de Deus que a gente discutiu no começo? O texto de Williams tenta conciliar isso. Ótima pergunta. O autor e muitos teólogos diriam que essas teorias não são necessariamente excludentes, mas ênfases diferentes em facetas de um mesmo evento. Entendi, são como ângulos diferentes. Exato. A cruz foi uma vitória sobre o mal, como diz a teoria do resgate. Ela foi uma solução para o dilema da justiça divina, como diz a teoria da satisfação. E, sem dúvida, é a maior demonstração de amor da história, como diz a teoria da influência moral. Então o erro seria tentar encaixar um evento tão profundo numa única caixinha. É bem por aí. Cada teoria ilumina um ângulo diferente do mesmo diamante. Faz todo sentido. Resumindo a análise, a expiação é apresentada como a solução de Deus para a separação humana, uma solução que honra tanto seu amor quanto sua justiça. É descrita como uma obra objetiva, algo que foi feito e está consumado, como disse Cristo na cruz. Certo. No entanto, para se tornar eficaz na vida de uma pessoa, ela precisa ser recebida subjetivamente, pela fé. A porta foi aberta, mas cada um precisa decidir se vai atravessá-la. Isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. A fonte descreve o perdão no nível divino, não como um simples deixa para lá, mas como algo que teve um custo altíssimo. O custo de absorver em si mesmo a dor, a culpa e a consequência do erro. Um custo imenso. Se essa é a natureza do perdão em seu nível mais profundo, não ignorar a ferida, mas absorvê-la, como essa ideia pode transformar a maneira como enxergamos o ato de perdoar em nossas próprias relações, sejam elas pequenas mágoas do dia a dia ou grandes e dolorosas rupturas?